Se eu te pedisse para imaginar quem é o homem que mais matou na história, em quem você pensaria? Provavelmente um ditador cruel, um conquistador sanguinário ou um general lendário. Mas, e se eu te dissesse que o maior assassino da história não usava armas, não liderava exércitos e nunca pisou num campo de batalha? Na verdade, ele trabalhava de jaleco branco, cercado por tubos de ensaio, e era celebrado como um gênio. Hoje, você vai conhecer a história de Thomas Midgley Jr., o homem que, com apenas 2 invenções, conseguiu envenenar o planeta, reduzir a inteligência de gerações inteiras, e colocar em risco a saúde de bilhões de pessoas. E você nem imagina o que aconteceu com ele. Thomas Midgley Jr. nasceu em 18 de maio de 1889, em Beaver Falls, na Pensilvânia, mas cresceu em Columbus, Ohio. Desde cedo, demonstrava uma curiosidade incomum, e fascínio por química e mecânica. Registros da época afirmam que ele sempre andava com uma tabela periódica no bolso. Formou-se engenheiro mecânico pela Universidade Cornell em 1911, e seu primeiro emprego foi na fábrica de pneus do pai. Mas logo seu talento chamou a atenção da General Motors, que o contratou para trabalhar ao lado de Charles Kettering, um dos inventores mais importantes da época, e criador do sistema de ignição elétrica para carros. Mas havia um problema sério. Os motores da época sofriam com um barulho irritante conhecido como end knock, ou batida de pino. Esse ruído era causado pela combustão descontrolada do combustível antes da hora certa, prejudicando o desempenho e danificando o motor. A missão de Midgley era clara: encontrar um aditivo que eliminasse essa batida. Depois de testar centenas de substâncias, ele descobriu a solução em 1921, tetraetila de chumbo. O composto estabilizava a queima do combustível, eliminava o ruído e aumentava a potência dos motores. A descoberta foi recebida como um milagre. Em 1923, a gasolina com chumbo começou a ser vendida e virou sucesso instantâneo. O problema é que o chumbo é um metal pesado extremamente tóxico. Trabalhadores das fábricas começaram a apresentar sintomas graves, convulsões, alucinações, danos neurológicos e até mortes. Em outubro de 1924, numa instalação em Nova Jersey, 40 dos 49 funcionários adoeceram, e 5 morreram em poucos meses. A produção foi suspensa temporariamente, mas o lucro falava mais alto. A General Motors e a Ethel Corporation, empresa criada para vender o aditivo, minimizaram os riscos e seguiram em frente. Durante décadas, bilhões de litros de gasolina com chumbo foram queimados, liberando partículas invisíveis no ar, que se espalharam por todos os cantos do planeta. Essas partículas contaminavam o solo, a água, os alimentos e, claro, o corpo humano. O chumbo afeta o sistema nervoso, provoca doenças cardiovasculares, danos renais, infertilidade e vários tipos de câncer. Em crianças, o efeito é ainda mais devastador: atraso no desenvolvimento, dificuldades de aprendizado e redução permanente do QI. Pesquisas mostram que, só nos Estados Unidos, o uso de gasolina com chumbo pode ter causado mais de 25 milhões de mortes por doenças cardíacas ao longo do século XX. No mundo inteiro, as estimativas chegam a mais de 100 milhões de vítimas. E o impacto não foi só na saúde. Estudos apontam que crianças expostas a altos níveis de chumbo têm mais chances de desenvolver comportamentos agressivos e impulsivos, o que, décadas depois, contribuiu para um aumento na criminalidade. Houve registro de queda nas taxas de crimes violentos nos Estados Unidos após o banimento da gasolina com chumbo. Mesmo depois dessa conquista, Midgley foi chamado para resolver outro problema. Os refrigerantes usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado eram tóxicos ou inflamáveis. Em 1928, ele desenvolveu um novo composto chamado Freon, o primeiro clorofluorcarbono, ou CFC, de sucesso comercial. O Freon parecia perfeito, não era inflamável, era estável, e aparentemente não fazia mal à saúde. Rapidamente, passou a ser usado não só em geladeiras, mas também em sprays de aerossol, desodorantes, produtos de limpeza e até inaladores. Décadas depois, cientistas descobriram que os CFCs tinham um efeito catastrófico na atmosfera, destruíam a camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas do Sol.
Sem essa camada, a incidência de câncer de pele, catarata e danos ao ecossistema aumentaria drasticamente. Nos anos 1980, um enorme buraco foi detectado sobre a Antártida. Isso levou à assinatura do Protocolo de Montreal em 1987, um acordo global para eliminar gradualmente o CF6. Desde então, a camada de ozônio está se recuperando, mas o processo é lento, e só deve se completar por volta de 2060. Thomas Midgley Jr. não viveu para ver o impacto real de suas invenções. Em 1940, contraiu poliomielite e ficou parcialmente paralisado. Para manter um pouco de independência, inventou um sistema de cordas e polias que o ajudava a se levantar da cama. Em 2 de novembro de 1944, acabou se enrolando nos cabos e morreu estrangulado, tornando-se mais uma vítima de suas próprias invenções. Ele tinha 55 anos, e morreu como herói científico, mas sem imaginar que seria lembrado como um dos inventores mais mortais da história. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações para receber mais conteúdos que vão te surpreender. Até a próxima!